Olá, gente. Então a gente vai continuar nossas aulas de probabilidade 2 agora e a gente vai falar sobre convergência de eventos. Basicamente, a gente discutiu convergência de números reais, né, que a gente chama sequência de números reais, e a gente queria entender o que significava o limite dessa sequência. E agora a gente vai ter uma sequência de conjuntos e a gente quer saber o que significa o limite de uma sequência de conjuntos. E a gente vai definir isso formalmente na aula de hoje, o que vai finalmente servir de base para a gente conseguir definir o que é a convergência de uma sequência de variáveis aleatórias. Mas antes da gente falar de convergência de eventos, a gente vai relembrar algumas definições sobre sequências de números reais e desigualdades de cauda que a gente viu nas últimas aulas. Então, o que a gente viu? Em desigualdades de cauda, a gente viu três desigualdades básicas, né? A primeira delas é a desigualdade de Markov, que se a gente tem x é uma variável aleatória positiva, então a probabilidade do x ser maior aí que algum epsilon, maior que zero, vai ser menor ou igual à esperança de x sobre epsilon. A gente também viu a desigualdade de Chebyshev, que é a probabilidade do valor absoluto da diferença entre o x e a média do x ser maior do que epsilon, é menor ou igual à variância de x sobre epsilon ao quadrado, para algum epsilon positivo, né? E a gente pode ver a diferença geral entre a força dessas duas desigualdades, que em uma delas aparece epsilon ao quadrado aqui embaixo, e na outra aparece epsilon embaixo, né, no denominador. Então, em geral, a desigualdade de Chebyshev vai ser mais forte do que a desigualdade de Markov. E por último, para desigualdades ainda mais fortes, a gente tem a desigualdade de Chernoff, que é essa daqui, que é para qualquer variável aleatória, a probabilidade de x ser maior ou igual a epsilon é menor ou igual ao ínfimo de t positivo, em que da função geradora de momentos do x calculado no ponto t sobre e elevado a t epsilon. Então aqui a gente tem a esperança de ter um decaimento exponencial com epsilon. Então muitas vezes essa desigualdade de Chernoff dá uma desigualdade ainda mais forte do que a desigualdade de Chebyshev. E a gente vai usar essas desigualdades mais para frente no curso. E daí a gente viu algumas propriedades sobre a convergência de números reais, sequências de números reais. Então a gente viu que a definição, né, a gente diz que uma sequência AN, a gente tem que o limite quando ele vai para infinito de AN é igual a se para todo epsilon maior que zero, né, para toda a vizinhança, a gente tem algum n0, algum ponto na sequência, tal que a partir desse ponto, a distância entre AN e A é menor do que epsilon. Ou seja, o AN cai numa epsilon vizinhança do A. O AN está epsilon próximo do A. Então essa é a definição. A partir de um certo ponto, a n está sempre próximo do A. E daí a gente diz que o AN está convergindo para o A. E daí, com base nessa definição, a gente viu várias propriedades de limites. Em particular, a gente viu a unicidade do limite, né? Se o limite de AN é igual a A e o limite de AN também é igual a B, então A é igual a B. Não tem que uma sequência convergir para dois números diferentes. E a gente também viu a definição de sequência de Cauchy, né? A sequência de Cauchy, se existe para todo epsilon maior que zero, existe algum ponto na sequência, tal que quaisquer dois elementos depois desse ponto, a gente tem que a distância entre eles é menor que epsilon. Né? O módulo de AN1 menos AN2 é menor do que epsilon. Então, a partir de um certo ponto, os elementos da sequência estão sempre numa epsilon vizinhança um do outro. E a gente viu que uma sequência de Cauchy, se e somente se ela converge para algum ponto. Então, se a gente quer mostrar que uma sequência não converge para nenhum ponto, a gente pode mostrar que ela não é uma sequência de Cauchy. E daí a gente viu várias propriedades de limite, a gente discutiu alguma delas no atendimento, inclusive a demonstração, né? Que se o f é uma função contínua, o limite de AN é A e o limite de Bn é B. Então o limite de f de AN vai para f de A, o limite de AN mais Bn vai para A mais B, o limite de AN menos Bn vai para A menos B, o limite de AN vezes Bn vai para A vezes B. Se o B é diferente de zero, então o limite de AN sobre Bn vai para A sobre B. Se o AN é estritamente menor que o Bn para todo n, então o limite de AN é menor ou igual ao limite que Bn. E uma espécie de regra do confronto aqui, se o Cn está entre AN e Bn, e o limite de AN é A e o limite de Bn também é A, então o limite de Cn está definido e é A também. Então com isso a gente fechou a nossa revisão.
de desigualdades de cauda e sequências de números reais. E agora a gente vai pensar a definição, né, do limite de uma sequência de eventos, ou seja, uma sequência de conjuntos, e que propriedades a gente consegue construir sobre esses limites de sequências de eventos. Então, nos próximos vídeos a gente vai começar a falar sobre isso.